Bom, moçada, então, a última aula sobre nomenclatura, vocês veem que eu já tinha adiantado isso para vocês, que as coisas começam a repetir, né? As regrinhas, o estilo da lógica do negócio, né? Começa a repetir, começa a ficar mais simples, mais rápido, mais direto, né? Mais objetivo. Mas aí para a aula de hoje a gente vai começar a ver alguns conceitos um pouco diferentes, né? Que é a questão da estrutura, esse negócio de tensão angular, certo? Que é o seguinte, o ciclo alcano, eu falei, já tinha adiantado para vocês, né? Se vocês forem observar a estrutura dele, o ângulo das ligações é um ângulo de 60 graus. Isso dá uma tensão muito grande, porque o ângulo do carbono sp3 é um ângulo de 109,5. Isso dá uma diferença de 49,5 graus de diferença. Essa diferença angular do que o carbono, a angulação do carbono, do híbrido do carbono sp3, para aquela da formulação do composto, a gente chama de tensão angular. Isso gera muita instabilidade, né? É como se diz, o carbono está preso aqui no ângulo menor do que ele deveria estar, então a tendência é esse anel se romper. Então, anéis pequenos são anéis muito reativos, compostos muito reativos, certo? E por que disso? Porque nessa angulação não tem uma interpenetração completa dos orbitais. Isso desfavorece a estabilidade desses anéis. Então, olha só a tensão angular para um anel de 3 carbonos, 49,5. Muito instável, né? E para minimizar essas tensões, que são as tensões angulares, aqui eu também estou falando da tensão torsional. O que é tensão torsional? É porque, gente, os hidrogênios vizinhos ali nos anéis, eles também vão ter uma repulsão na nuvem eletrônica deles. Então, essa tensão torsional e a tensão angular pode ser minimizada com esses anéis com arranjo tridimensional e eles movimentando, né? Esses anéis mudando de conformação, mudando da forma que eles se organizam, né? Essa ligação que é como se estivesse para frente, tá? Nesse desenho aqui. E nós observamos que para o ciclo butano, o próximo anel possível, o anel de 4 carbonos, com 4 carbonos, a gente já percebe que a tensão angular já deu uma reduzida, né, em comparação com o de 3 carbonos. Aqui, em vez de estar 109,8, a gente tem um ângulo de 88 graus, né, gerando uma tensão de 21 graus Celsius. É um composto, então, um anel pouco estável, né? Então, a estrutura instável também para o ciclo butano, ok? A partir de 5 carbonos, deixa eu vir aqui para o slide que vai ficar melhor agora, né? A partir de 5 carbonos, a gente já tem uma estabilidade mais favorável para esse ciclo alcanos, né? Aqui mostrando a questão dos hidrogênios, né, a repulsão aqui entre os hidrogênios e a alternância entre o ciclo butano para estabilizar essa tensão angular e essa tensão torsional, ok? E a partir do ciclo pentano, o anel já tem um ângulo, já permitindo uma interpenetração mais favorável dos orbitais, e a estabilidade dele é bem maior do que os anéis de 4 e 3 carbonos, uma tensão angular já bem reduzida. Olha só, o ângulo possível é de 105. Isso gera uma tensão angular de 4, de aproximadamente 4,5, né? Então a gente já percebe, na verdade, aí tensão angular 4,3, né? Mais precisamente aí. Isso já permite que esse composto seja mais estável, seja encontrado de forma, seja obtido, né, de forma mais estável, sem meios reacionais específicos. E aí a gente tem que a partir do ciclo hexano já temos as moléculas muito estáveis que não têm tensão do anel. Por que isso? Porque além de permitir a conformação com uma angulação idêntica do carbono sp3, com aquela angulação de 109,28 graus, ele
consegue converter em formas diferentes, uma forma que reduz bastante a tensão torsional. Então, a tensão angular e a tensão torsional estão reduzidas na estrutura do ciclo hexano. Então, aqui ele está na forma aqui de cadeira, como se fosse uma conformação tridimensional que lembra o formato de uma cadeira, uma espreguiçadeira, né? E aí a molécula pode, e realmente ocorre isso, ela pode se contorcer e pode assumir conformações diferentes, né? Com mais ou menos energia, né? Mas na maioria dos casos a conformação na maioria dos casos não, sempre, tá? A conformação na forma de cadeira é a mais estável. Então a molécula está aqui nessa conformação, ela vai para uma conformação que lembra a estrutura de um bote, que já é mais instável, a tensão aqui torsional mais elevada, aí ela conforma para bote torcido e depois, por fim, retornando à cadeira, né? Essas são as 4 conformações principais, né, para o ciclo hexano, que explicam então a grande estabilidade dele, essa alternância de conformação, ok? E aqui tem um gráfico que mostra muito bem essa questão da energia, né? Aqui já tem parece uma nova forma, meia cadeira, né? Então aqui a gente tem cadeira, bote torcido, bote torcido novamente, depois por fim cadeira, que é uma forma bastante estável para o ciclo hexano. Gente, então essa parte dos anéis dos cicloalcanos, né? A partir desse anel de 6 carbonos, a gente já tem uma estabilidade muito grande por questão dessa redução dessa tensão torsional e tensão angular. Isso gera bastante estabilidade para essas estruturas. Tá joia? A partir de 5 carbonos, a gente tem uma redução da tensão angular, mas ela ainda existe. Então, a partir de 6 é que tem realmente essa estabilidade. Tá joia? Pessoal, então é isso. A outra parte, no que tange a conformação, que eu tinha para falar isso, mas a gente tem que lembrar também a possibilidade de isomeria nesses anéis. A possibilidade de isomeria nesses anéis, gente, é por conta dessas ligações serem fixas, né? Então, dependendo do arranjo que tiver aqui nos ligantes, a gente pode ter o isômero com os grupos voltados para o mesmo lado, que aí seria o isômero cis. Então, esse caso aqui, o cis 1,2 dimetilciclopentano. E aqui a gente já tem os grupos em posições contrárias, é o trans 1,2 dimetilpentano. Então, mesma fórmula molecular, mesma fórmula, mesmo número de átomos, mesma massa molar, né? Mas diferente no arranjo, na forma estrutural, justamente pela posição desses grupos. Os grupos prioritários do mesmo lado, isômero cis. Em posições contrárias, o isômero é o trans. Então isso aqui já vai dar algumas propriedades físicas diferentes, com certeza algumas químicas também. Tá joia? Pessoal, então de cicloalcanos era isso. Nas nossas próximas aulas a gente continua aí vendo os alcenos, cicloalquenos e os alcinos. Tá joia? Obrigadão e até a próxima.